Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na mensagem de um clássico de 1944 de Neville Goddard, O Sentimento é o Segredo. Se prepara para descobrir um caminho, olha, bem direto para a realização de sonhos, tudo baseado numa premissa única e muito poderosa. Então vamos lá. Nosso roteiro é o seguinte: a gente vai explorar quem é o arquiteto secreto da nossa realidade, entender a lei da consciência, descobrir quais são os portais da criação, aprender a viver a partir do desejo já realizado e, no final, entender o verdadeiro poder de sentir. Bom, para começar, a missão deste livro é bem ousada, viu? É revelar uma verdade que pode parecer radical. O mundo, e absolutamente tudo que existe nele, é nada mais, nada menos que a nossa própria consciência se tornando visível. E isso já leva a gente para uma pergunta que pode mudar tudo. E se a realidade não é algo que acontece para nós, mas que vem de nós? Pensa só, aquela promoção no trabalho ou talvez um desafio num relacionamento. E se isso for, na verdade, um reflexo exato do nosso estado interior? E o Goddard é bem claro nisso. Ele diz que a consciência é a única e verdadeira realidade. E não é uma metáfora, não. É literal. Ela é a causa, a matéria-prima de tudo, tudinho mesmo, que a gente experimenta. Tá, mas como é que isso funciona na prática, né? Agora a gente vai entender o mecanismo por trás de tudo que o livro chama de lei da consciência. Uma lei que opera com duas partes diferentes, mas que estão totalmente conectadas. Olha que interessante a metáfora que o Goddard usa aqui. A mente consciente seria o princípio masculino, o arquiteto que tem as ideias que escolhe. Já o subconsciente é o princípio feminino, ele é o construtor fiel que dá forma para as ideias sem questionar. É importante a gente lembrar que isso aqui são só símbolos para duas funções da nossa mente, ok? E o que liga esses dois mundos? O sentimento. O sentimento é a língua que a mente consciente fala para conseguir imprimir as ideias no subconsciente. É como se fosse o botão de confirmar que a gente aperta para mandar um comando para o universo. E aqui está o ponto crucial. O subconsciente é tipo um solo fértil, sabe? E totalmente imparcial. Ele não julga se a semente que a gente planta é boa ou ruim. Ele simplesmente faz crescer. É por isso que sentir confiança antes de uma apresentação importante pode levar ao sucesso, enquanto ficar alimentando o medo da falha pode, infelizmente, criar exatamente esse resultado. Sabendo de tudo isso, como é que a gente pode aplicar essa lei no nosso dia a dia de um jeito prático? O livro fala de dois portais principais para a gente acessar o subconsciente: o sono e a oração. A primeira ação prática é usar o sono a nosso favor. Antes de pegar no sono, a instrução é bem clara. Sinta a realidade do seu desejo como se já tivesse acontecido. Esse estado final de consciência antes de dormir é o que fica impresso no subconsciente, que vai trabalhar durante a noite toda para manifestar isso no nosso mundo. Já a oração, na visão do Goddard, não é sobre pedir alguma coisa. É sobre se render ao desejo como se ele já fosse um fato. É entrar num estado meio meditativo, quase sonolento, e assumir o sentimento do resultado que a gente quer, até que ele pareça mais real do que a própria realidade atual. E tudo isso vai construindo o caminho para a mudança de mentalidade mais importante de todas, que é sair do estado de querer alguma coisa e passar para o estado de já ter. Essa frase aqui captura a essência da lei, porque, pensa bem, desejar algo é o mesmo que admitir a falta daquilo, né? Para realizar, é preciso sentir que já se é aquilo. É a diferença gritante entre pensar, eu vou conseguir aquela promoção, e sentir, eu sou a pessoa certa para esse cargo. A conclusão é essa, então. Uma mudança no sentimento é, na verdade, uma mudança no destino. Isso quer dizer que ter autocontrole dos nossos estados internos não é só uma prática de bem-estar, mas é a verdadeira chave para a gente moldar a nossa realidade. E com isso, a gente chega ao segredo propriamente dito, a ideia central que amarra todos esses pontos que a gente viu até agora. A gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai e manifesta aquilo que a gente é. O mundo funciona como um grande espelho, refletindo de volta para nós exatamente o conteúdo da nossa própria consciência. E esse princípio resume bem o caminho. É preciso negar a evidência dos sentidos, ou seja, a realidade atual, e se apropriar do sentimento do desejo já realizado. É basicamente viver internamente na realidade que a gente quer ver do lado de fora. E para fechar, fica aqui uma ideia bem provocadora para a gente refletir. E se a criação inteira já estiver pronta? E se a gente só vai, aos poucos, se tornando consciente de diferentes partes dela?
Segundo Goddard, a gente só consegue experimentar aquilo que a gente já tem consciência de ser. Toda essa análise que a gente fez foi uma criação aqui do canal Terceiro Cérebro. E o nosso objetivo é exatamente este: explorar ideias poderosas que podem, de verdade, transformar o jeito como a gente vê o mundo e a nós mesmos. Se esse conteúdo foi útil e fez sentido, poxa, deixa uma curtida, um comentário ou compartilha com alguém. Isso ajuda demais a gente a crescer. E claro, para não perder as próximas análises, se inscreve aí no canal. É muito, muito importante para nós. A gente agradece demais a companhia.